Eu gostaria de aproveitar esse domingo e compartilhar uma palavra. Eu até coloquei derrotando os inimigos invisíveis. Amém? Você acredita que nós somos, que a nossa vida, nós vivemos diante de coisas que vemos, que vimos, e existem coisas que são invisíveis, mas que de alguma maneira interferem em nossas vidas? Você acredita que o invisível é real, sim ou não? Você acredita que a gente vive cercado de coisas visíveis e invisíveis? Então me dá um exemplo aí de alguma coisa invisível que faz diferença na... O vento? O vento. Diego falou aqui, o vento. Mais algum exemplo de coisa invisível? Pensamento. Mais o quê? Sentimentos. Quê? Cheiro. É o quê, Carol? Mais o quê? Radiação solar. O sol está profundo. Esse pessoal aqui é muito bobo, né? Mais alguma coisa alguém lembra? Demônios. Obrigado. Verdade. Demônios. Coisas espirituais. Mas o quê? Espírito Santo. Fé. Alguém tem celular aí? Ninguém tem celular, né? Como é que a pessoa que liga lá dos Estados Unidos, você consegue ouvir ela no seu telefone celular? Como, gente? Ondas de rádio ou por satélite. Existem milhares de ondas aqui que nós não vemos. Internet. Como é que chega? De fato, nós vivemos num mundo invisível tão real quanto visível. Às vezes as pessoas, só um parênteses aqui, geralmente faço uma introdução falando de alguma coisa da atualidade. Uma coisa que nós às vezes vemos muito são debates ateístas, né, neo-ateístas, até influenciando muito adolescentes. Mas fato é que nós vivemos o invisível de uma forma tão real quanto as coisas que nós vemos. E são várias coisas invisíveis que influenciam a nossa vida. E eu vou pegar aqui alguns aspectos. Tudo é espiritual, amém? Somos seres espirituais, assim como seres físicos. Mas eu vou pegar aqui alguns aspectos para falar de alguns inimigos invisíveis. Vou falar também sobre, não hoje, mas vou falar sobre doenças emocionais. Como eu falei na outra semana, que afeta, na verdade, é a doença do nosso século, desse tempo. São doenças emocionais. Em primeiro lugar, a depressão. Eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre alguns inimigos invisíveis. Mas que geralmente, esses inimigos invisíveis, como também doenças emocionais, eles são os responsáveis da derrota da maioria das pessoas.
eles são os responsáveis por paralisar, por neutralizar as pessoas. Eu vejo que esses inimigos invisíveis, eles são os maiores responsáveis pelas quedas, pelos esfriamentos, pela não permanência, pela falta de constância das pessoas com Deus, no ministério, no propósito, profissionalmente, ok? São esses inimigos espirituais, alguns que eu falarei hoje e outros que eu falarei depois, ok? Entendendo que nós, de fato, vivemos e somos cercados de coisas que não vemos, mas essas coisas fazem diferença na nossa vida. Tem pessoas que, com um coração muito sincero, às vezes estão na igreja, começam uma caminhada, começam a entendem, inclusive, a palavra, e começam a se cuidar de muitas maneiras. E às vezes é mais fácil, entre aspas, nós enxergarmos uma coisa... É até mais fácil enxergarmos uma coisa visível, é óbvio, né? É a frase que eu ia falar. É óbvio que quando nós tem algo físico, algo material, né? Algo visível aos nossos olhos, físicos, fica mais fácil identificar um erro, um defeito, um problema, uma enfermidade. E a gente vai se tratar. Tem pessoas que às vezes deixam de se tratar até de alguma coisa física porque não está vendo. Às vezes a pessoa está morrendo por dentro, uma doença mesmo. Mas ela precisa, às vezes, ver para ir se tratar. Não é assim que acontece às vezes? É mais ou menos isso que eu estou querendo falar. Então, às vezes, quando nós... algo que todo mundo vê, ou que nós conseguimos enxergar, você corre para tratar. Mas tem coisas que você não vê, que você não enxerga, e às vezes isso você deixa passar. E na minha caminhada cristã, como pastor, inclusive aqui, eu vi algumas pessoas, e eu pude estar com algumas pessoas até tratando e discipulado. E a pessoa começar uma caminhada, a pessoa já viu aquela pessoa está muito alegre, está muito animada, está muito querendo. Sabe, quer mudar o mundo, e quer mudar a sua família, e quer mudar tudo, e quer mudar a sua geração. Não sei se você conhece alguém assim. No dia seguinte, a pessoa, ela não consegue mudar nem de roupa. No dia seguinte, a pessoa não consegue mudar nem a maneira dela falar. No dia seguinte, ela já não quer mudar nada. Conhece alguém assim? Hoje está bem com Deus, não, sou um grande discípulo e tal. No dia seguinte, ela já não é mais um discípulo. E às vezes você vai tratando as pessoas e você vê, presta atenção, que existe algo. Ela mudou muito, inclusive. Poxa, a pessoa começou, estava tão bem, mas quando você vai conhecendo a pessoa, vai acompanhando, você vê que lá dentro ficou algo que ela não curou, algo invisível que ela não tratou. E essa é a causa dela não conseguir permanecer no centro da vontade de Deus. Você está entendendo isso? Recentemente, eu estava em casa às 6 horas da manhã, só um detalhe, e apareceu alguém lá em casa, batendo a porta, e a pessoa estava, logo quando eu abri a porta, eu vi que ela não estava normal. Pastor, preciso confessar pecado, preciso confessar. 6 horas da manhã. Isso ainda foi tarde, isso quando não é de madrugada. Eu preciso confessar, não sei o que, eu preciso confessar pecado.
Aí eu já olhei, é uma pessoa que não está ainda de volta à igreja. Mas eu achei, já não estava muito normal. E entrou lá em casa e falando uma opção de coisa, falou: pastor, eu sou teu discípulo, eu sou teu discípulo, eu sou teu discípulo ainda. Eu, calma. E eu fiquei meio preocupado na hora, né? E eu falei: vamos sair para a gente dar uma caminhada. E a gente veio, eu fui levando ele para casa de volta. E graças a Deus hoje ele está melhor, mas ele passou por alguns problemas emocionais, espirituais. Como eu falei, tudo é espiritual também. Mas eu vi, falando essa história, né, dessa pessoa, né, que estava ali angustiado, agoniado, mas com sérios de problemas realmente na sua cabeça. Eu vejo que tem pessoas como ele que não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem crescer, porque tem sempre um inimigo invisível roubando a sua alegria, roubando o seu ânimo, roubando a sua visão, roubando a sua fé, roubando a sua energia, roubando a sua intimidade com Deus. As maiores lutas que eu enfrento são invisíveis. E é interessante uma coisa, eu vou falar para você, eu na minha vida, e você pode caminhar comigo, você vai me ver errar, mas você vai me ver me arrependendo. E eu procuro muito ser um exemplo mesmo em tudo que eu faço. Tudo. Mas as maiores guerras que eu enfrento são em guerras invisíveis. E eu quero citar algumas coisas hoje aqui, mas antes disso, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Eu não poderia deixar de ler esse texto para começar essa série de palavras. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Efésios 6, 10. Efésios 6:10, posso ler? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando,
a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Amém? Essa palavra vai nortear as ministrações que eu vou estar trazendo. Hoje eu vou fazer uma introdução, não vou nem me debruçar tanto sobre essa palavra. Nós vivemos no mundo, como falamos, invisível. Nós somos embaixadores, como Cristo falou, eu creio. Eu não sou desse mundo. Eu estou aqui, fui gerado aqui, mas quando me converti, eu ganhei uma nova natureza. E agora eu sou cidadão celestial, eu sou embaixador do céu. A minha mentalidade é outra. Então, o mundo invisível faz parte da minha vida. Porque existe um reino celestial e eu fui resgatado do reino das trevas. Há poderes malignos atuando e operando. E Paulo nos dá algumas orientações. Paulo, ele vivia o mundo invisível todo instante. Paulo, ele, como nós já falamos aqui, no descansar no Senhor, confiar nele, de carregar a glória, mas é o Senhor que faz. A gente vê Paulo distante, quilômetros, preso, fazendo diferença na vida de pessoas, através da oração, movendo o mundo invisível. Nós pregamos sobre isso aqui. Mas hoje, nessa introdução, eu quero trazer alguns aspectos de coisas que vão te dar rasteira e coisas que às vezes deixamos passar. Porque até mesmo sobre demônios, a guerra espiritual nós vamos falar e entender. Mas às vezes nós deixamos passar coisas que parecem ser pequenas, mas essas coisas estão te derrubando e não estão deixando você caminhar para frente, liderar com êxito ou ter sucesso naquilo que você quer profissionalmente. Está chegando mais um ano, e mais um ano, de repente, essas coisas não vão deixar você chegar aonde você deveria chegar. E uma dessas coisas que eu quero falar hoje, que são inimigos invisíveis, se chama procrastinação. Você sabe o que é procrastinar? Deixar as coisas para depois, deixar tudo para amanhã. Você conhece alguém assim? Você é alguém assim? Quantas vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas deixamos para depois? Parece que é uma coisa pequena, não parece? Parece. Mas deixa eu te contar uma coisa para você. Eu evangelizava um rapaz ali, que ele sempre estava ali na boca do tráfico, traficando e tal. E um dia eu fui evangelizar ele a primeira vez. E ele virou para mim e falou assim: caramba, um dia eu vou estar no teu lugar. Eu vou estar com você, vou estar aí evangelizando e tal. O que eu mais quero na minha vida. Então vem. Amanhã. Assim mesmo. E algumas pessoas deveriam estar comigo já faz muitos anos isso. E eu passava lá, daqui a pouco, olha, depois. Mas ele olhava e falava: eu vou estar aí, eu quero. Então vem, depois. Teve um dia que eu passei por lá e eu não encontrei ele, eu perguntei: cadê fulano de tal? Morreu. Você entende com essa história, falando da morte dele e tal, desse rapaz, como o deixar para depois é algo tão sério, que muita gente nunca consegue se firmar com Deus, sabe por quê? Porque não faz, e eu vou falar em vários aspectos. Tá? Outro dia eu achei interessante que o pastor Craig tem um amigo chamado Cezão. O César, o nosso César aqui, tem um rapaz no grupo dele, na Manilha, não sei se está aqui, acho que não, que chegou agora para o grupo, né, ele vai até para o encontro com Deus, mas eu achei interessante que ele quis perdoar o pai, não foi? Esses dias. E achei curioso que eles saíram aqui 10 horas da noite, véspera de feriado, para ir lá depois do Rio das Ostras, é isso? Depois de Rio das Ostras, que é umas 3 horas que você demorou para chegar lá? 2 horas? Saiu daqui, era mais de 10 horas da noite? 10h30 da noite, porque ele queria ir lá no pai dele, depois de Rio das Ostras, para pedir perdão.
Eu achei interessante. Eu mesmo falei, porque deixa para amanhã. Olha. Mas eu não falei, não. Quase que o inimigo invisível me pegou, né? Deixa para amanhã, César. Tá tarde. Mas é interessante que ele foi naquele momento. Eu já falei aqui para algumas pessoas que uma vez eu deixei para o dia seguinte uma pessoa que eu tinha que visitar, que tinha pedido visita, me ajuda. Só que em vez de no domingo, quando fui querer ir na segunda, a pessoa já tinha morrido. Porque eu deixei para um dia depois. Então eu achei interessante essa questão do César, desse rapaz. Porque muitas vezes nós vamos deixando depois eu resolvo. Depois eu peço perdão. Depois eu perdoo. Aí tem um problema no casamento, na família, depois a gente faz. Você sabe o que você precisa fazer para consertar, mas depois, amanhã. Você sabe o que você precisa fazer, que vai ser a melhor coisa para o seu filho, mas eu não faço, é depois. Não é assim que acontece? Sabe, você precisa resolver aquele problema, mas você vai e passa. Por que você não faz na hora? Por que você não faz hoje? E está sempre deixando as coisas para depois. Então, gente, a procrastinação, presta atenção, é algo que não deixa você andar para frente. Você não faz o que tem que fazer. Às vezes vai acumulando coisas. Você não termina, completa uma missão, uma atividade, um curso. Você vai deixando para depois, você sabe que aquilo ali vai melhorar a sua vida, mas você deixa para depois. E nós estamos falando aqui de coisas do cotidiano que de repente você sabe que precisa fazer, mas já está deixando para o ano que vem, vai deixar para outro ano, e você acaba não crescendo, não desenvolvendo. Você acaba acumulando tarefas, você não faz bem. Às vezes a pessoa quer empreender, quer começar algo, mas uma das piores coisas para alguém que quer empreender, que quer começar alguma coisa, é ficar procrastinando. Você não vai conseguir. Às vezes a gente está ali no grupo, tem gente que começou aqui o desafio, não é? De novembro, aí daqui a pouco, está no dia 15, aí vai começar a querer organizar alguma coisa, aí dia 20, aí dia 30, aí sabe o que acontece? Não fez. Não fez. Por quê? Foi deixando para depois. Tem uma coisa para resolver com o discípulo, sabe o que acontece? Tem muito grupo, às vezes, com problema, sabe por quê? Porque tem gente que tem que resolver situações e deixa para depois, e vai deixando, e o grupo vai ficando enrolado com problemas porque não resolve. Em nome de Jesus. Não tem uma frase falando, deixa para depois o que você pode fazer hoje? De fato. Coloque como prioridade aquilo que realmente é prioridade. Se você tem algo na sua família, na sua casa, algo com Deus, algo espiritual, faça hoje. Tem gente que vai deixando as coisas passarem, vai guardando mágoa, vai guardando sentimentos errados, vai guardando uma conversa que deveria conversar, vai guardando uma situação, vai deixando e nunca se consegue se firmar com Deus. Está falhando, eu acho, o microfone. Nunca consegue. Pode pegar outra aqui? Nunca consegue se firmar com Deus, por causa que vai procrastinando, vai deixando as coisas para depois. Amém? E tá bom? Não, né? É interessante. É o quê? Depois conserta, né, Edilson? Agora. Mas tem gente que vai dando jeitinho, já viu? Em vez de consertar, às vezes é pior. O cara vai dando jeitinho. Você já deu jeitinho em alguma coisa? Fez aquela gambiarra. E às vezes vai dando jeitinho aqui, jeitinho ali. E quando vê o negócio está pior do que antes. Agora, ouça o que eu vou dizer. Existe um outro inimigo invisível, e eu vou até estar ligado com esse, eu vou falar sobre esse, que é a preguiça. Gente, essas coisas são tão sérias, presta atenção. O que eu estou falando é real.
Eu conheço pessoas que não se firmam com Deus porque são preguiçosos. Mas sabe o que acontece? Claro que até o preguiçoso, ele se torna visível. Que isso, Luiz? Mas é real. E é visível. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Porque eu conheço pessoas que parecem que está tudo bem, o cara quer muito Deus. Mas às vezes não mata a procrastinação, não mata a preguiça. Depois eu leio a Bíblia, depois eu oro. O preguiçoso, se o preguiçoso, a Bíblia diz que o preguiçoso tem preguiça até para levar a comida à boca, imagina para ler a Bíblia. E é um paralelo. Mas uma coisa que a gente não fala muito, Pedro, interessante isso aqui, porque a gente fala muito sobre, por isso que eu estou falando de inimigos, alguns invisíveis, que nós não falamos tanto. Mas muitas vezes nós temos que entender o seguinte, há uma guerra espiritual, claro, tudo é espiritual, e eu estou falando tudo é espiritual, inclusive a preguiça. Que nós temos que entender que às vezes eu não leio a Bíblia e eu não oro, é por preguiça. O inimigo está travando meus olhos. Tem gente que fala isso, não tem? Toda vez que eu vou ler a Bíblia eu fico vesgo, eu fico embaçado, eu fico tonto, me dá um sono, é o inimigo. É um demônio chamado preguiça. Que muitas vezes eu tenho que resistir. Aí o demônio da preguiça está lá para você ler a Bíblia, para orar. Alguém te chama para jogar videogame, opa, o demônio vai embora rapidinho. Alguém te chama para fazer uma coisa que você gosta, opa, o demônio vai embora rapidinho. Não é isso? Vai ganhar dinheiro, o demônio vai embora rapidinho. Então, às vezes, para ler a Bíblia, é preguiça, irmão. E não só para isso, às vezes na nossa vida a gente vai deixando as coisas passarem por preguiça. A gente vai procrastinando, às vezes, por preguiça. Mas muitas vezes também nós vivemos de uma forma preguiçosa. Sabe, eu não consigo, não combina, porque quando você vê a vida de Jesus, dos discípulos, da igreja iniciando, não existe espaço para preguiça, irmão. Se você quer fazer algo na sua vida, deixa a preguiça em nome de Jesus. Nós vamos começar mais um ano. Tem uma coisa que eu sempre falo, vou fazendo parênteses aqui, tá? Deixa eu ver que horas são. Tem uma coisa que eu sempre falo para algumas pessoas, eu falo muito até em final de ano e tal, mas vale em todo o tempo do ano. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde você quer trabalhar? Para você trabalhar, presta atenção aqui. Se você trabalha sem uma dessas coisas, você muito provavelmente não vai não só ter êxito, mas talvez você nunca vai se sentir satisfeito. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre vocação. Não vou falar sobre isso hoje, mas é a coisa mais importante para você trabalhar, conhecendo a sua vocação. Amém? Mas eu vou falar mais duas coisas. Se você vai trabalhar, primeiro, você deveria saber onde eu quero trabalhar, ou pelo menos quanto eu quero ganhar. E tem gente que trabalha sem alvo nenhum de nada. Não, trabalho só para ganhar dinheiro e ponto. Mas tá, qual é o meu alvo? O que eu preciso? Porque isso vai te levar a fazer alguma coisa, correto? Pensando só em dinheiro. Tá? Como eu falei que o principal vocação, vou falar sobre isso sobre outro momento. Mas vamos falar em dinheiro. Vamos dizer que você precise ganhar X reais. Tá? Eu quero ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sei quanto. Eu quero ganhar. Para eu ganhar aquele X mil, eu vou precisar saber o que eu preciso ter para ganhar esse X mil. Eu preciso de uma qualificação? Preciso estudar em algum lugar? Quais empresas podem me dar isso?
Está entendendo como você ter um alvo? Estou dando um exemplo aqui do valor financeiro. Isso te norteia o que você fazer? O que empreendendo eu posso gerar isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que vive sem alvo nenhum, sem nada. Aí sabe o que faz? Vive de qualquer maneira. E eu falo isso constantemente. Mas nem todo mundo pega essas coisas. E aí que eu estou falando da procrastinação, da preguiça. Porque às vezes as coisas vão sendo faladas, gente. Presta atenção, uma palavra dessa aqui, palavras como essa, tem gente que pega e aproveita, mas tem gente que nunca põe em prática. Então seja alguém que pegue as palavras. Gente, eu estou conversando às vezes com alguém, com um pastor, com um discípulo, com uma situação, vendo uma reportagem. Às vezes eu estou vendo uma coisa que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Mas às vezes eu pesco uma coisa para colocar em prática na minha vida. Às vezes é uma palavra, às vezes eu estou vendo o cara falando lá que teve sucesso no trabalho e tal, e eu vou, poxa, quais são os princípios desse cara? O que o cara teve para ter sucesso? Às vezes eu fico vendo alguém que quebrou, o cara se deu mal, dando lá o testemunho dele, deu tudo errado, e eu fico analisando o que esse cara fez para dar errado, eu tenho que fazer diferente. E eu fico pescando isso. Às vezes uma reportagem, uma palavra de alguém, o cara falando da vida dele, eu vou ouvindo e vou pegando. E tem gente que às vezes vai ouvindo as coisas, vai deixando sempre para depois e não vai aproveitando o que vai pescando, amém? Ou na verdade não pesca nada, passa o dia todo sem pegar nada. Então, em nome de Jesus, nós temos alguns inimigos, e outro inimigo que está ligado a isso também é o comodismo. Tem a ver com preguiça, comodismo? Sim e não. Sim e não. Sabe por quê? Você pode por causa de preguiça, você pode ficar ali acomodado. Mas às vezes eu conheço gente que rala muito. O cara sai cedo de casa, muito cedo, chega muito tarde, rala pra caramba. Tu vai falar que o cara é preguiçoso? Não é. Só que ele está acomodado com aquela situação. Ele poderia estar ganhando mais e não está. Eu vou dar um exemplo aqui, já falei isso algumas vezes, mas vou dar um exemplo de novo, de dois irmãos aqui na igreja, vocês vão saber quem é. Existia um irmão que veio do Maranhão. E ele era empacotador no Hortifruti. Ninguém sabe quem é, né? E ele empacotava. Veio um outro irmão dele, que também trabalhava empacotando. Um desses irmãos, mais novo, ele um dia chegou para mim e falou: pastor, eu recebi uma proposta de não mais ser empacotador, de ficar colocando as compras no saco, para ser operador de caixa. Trabalhar no caixa. Só que tem um problema. Eu não quero ser operador de caixa, porque sendo empacotador, eu ganho gorjeta. Sendo operador de caixa, eu vou ganhar até um pouquinho mais do que empacotador. Mas só que as gorjetas, elas no final do mês eu acabo tendo mais dinheiro do que na caixa. E eu virei para esse rapaz e falei assim: olha, aceita a proposta. Você quer crescer na vida? Você quer avançar? Então aceita. Por quê? Você não tem que pensar só na hora, só no imediato, você ganhando ali. Você precisa crescer. Ali você vai para o caixa, você pode almejar outros crescimentos na empresa, e até mesmo se você for para outro lugar, a diferença que vai estar no seu currículo, empacotador e operador de caixa, não é diferente? O que esse rapaz fez? Ele ouviu e foi ser operador de caixa. O outro irmão, o irmão mais velho, não o irmão do meio, o irmão mais velho, ele veio com a mesma situação: pastor, eu recebi uma proposta, você sabe que sou empacotador, tal, e eu também não quero ir por causa das gorjetas. Eu dei o mesmo conselho. Mas o irmão mais velho continuou sendo empacotador. Ele não ouviu, estava acomodado.
Passado alguns anos, hoje o irmão mais novo mudou de empresa, agora terminando direito, trabalha no escritório de advocacia, né? E o Marcos voltou para o Maranhão, depois de muitas cabeçadas aqui. E não deixou praticamente de ser empacotador, no sentido de fazendo coisas semelhantes até hoje. E eu não sei o que ele está fazendo lá no Maranhão. Pessoal, resumindo, ele se acomodou? Acomodação. Acomodação. E eu vou terminar por aqui. Amém? Porque de repente você não sai do lugar porque você está acomodado. Você não é preguiçoso, mas você se acomodou. Tá bom assim. É isso aqui mesmo que eu quero. E eu não estou falando só de dinheiro não, tá, gente? Também, às vezes, você podia crescer profissionalmente, só que não, tá bom. Ah, não terminei, não quero voltar a estudar, não quero... Não, tá bom, você vai se acomodando. Ah, eu não... Às vezes se acomoda em viver ruim, minha família não está legal, meu casamento não está legal, mas você se acomoda com mais ou menos. Já viu isso? Está acomodado, não está bom assim. Não está bom, mas você se acostuma. Isso é terrível, gente. Ah, nosso grupo está legal. Está legal, a gente não tem nada novo, a gente não tem crescido espiritualmente. Mas está legal. 3 anos sem multiplicar, mas está legal. Tá bom. É acomodado. A gente sabe que é o Senhor que faz, é Deus que multiplica. Mas eu não posso me acomodar. Amém? Para terminar por hoje, vou falar do medo. Aí eu vou terminar o pacote de hoje, tá? Amém? Sabe outra coisa que paralisa muitas pessoas? Medo. Medo. É ou não é? Hã? Você já viu alguém paralisar por medo? Ah, não, tenho medo. Tem medo de se arriscar, tem medo de procurar, tem medo de mudar, tem medo de crescer. E às vezes a pessoa para por causa disso. A pessoa vive com medos. Gente, isso que eu estou falando aqui, gente, nós vamos orar. Mas em nome de Jesus, entenda que essas coisas são inimigos invisíveis, que estão destruindo, que estão matando muita gente, paralisando muita gente. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de orar por essas coisas. Medo. De repente você não está indo para frente por medo, já está pensando no ano que vem e está com medo. Você tem que se levantar. Se levantar e vencer isso, em nome de Jesus.